Primeiro, qual é a sua sensação agora já quase 24 horas fora da prisão? Glória a Deus. Eu me sinto, de uma certa forma, o início da justiça nesse novo momento da minha vida. Foi muito dolorido, muito triste, passei uma tristeza muito grande, como uma imputação injusta, muito injusta. Não tive participação nenhuma dessa acusação, nem mesmo a acusação que foi feita pela maioria da mídia, de que eu não devia nada de crime sexual. Eu responderia uma acusação que seremos absolvidos de extorsão. Então fui preso num flagrante que não é legítimo, ilegal, um flagrante preparado pela falsa vítima, pois a falsa vítima era réu no mesmo processo em que eu respondo por extorsão. A falsa vítima que acusa de extorsão já era indiciado como réu num crime hediondo, e eu fui usado como bode expiatório, ou boi de piranha, como fala no dito popular. Então eu me sinto hoje um pouco aliviado, tendo em vista estar em liberdade, poder me defender, porque eu fiquei isolado numa cela escura, ao lado de um sanitário, onde se passava 24 horas orando, olhando para aquele sanitário, fazendo a refeição de marmita, usando como talher a própria tampa. Restringiu minha família, nunca mais vi, minha mãe, meus filhos, não tive banho de sol, não tinha sequer energia elétrica na cela. Não tinha como eu ler, não tinha como fazer nada. A única oportunidade que eu tive é um grande e maravilhoso encontro com Deus. É a grande tiragem disso para mim. Em relação ao flagrante, né, que aconteceu no estacionamento de um supermercado aqui na capital, naquele dia, o senhor recebeu uma ligação do então cliente, o ex-vereador Alceu Bueno, para que o encontrasse lá? Como foi que o senhor chegou até aquele local? Desde o início, se apresentou para mim o Luciano Roberto Pagil. Eu, no princípio, entendi até que ele fosse assessor do Alceu, dizendo que o Alceu queria falar comigo, pois o Alceu havia tentado falar com uma outra advogada, com o Luciano, foi uma outra advogada, e essa advogada, o vereador Alceu chegou na frente dela, que já era advogada dele de outros processos, ele não conseguiu transmitir o assunto para ela. Então, envergonhado, falou sobre os assuntos. Ao sair do escritório dela, ele disse ao Luciano, ele estava com o Luciano lá, vamos procurar o Robson, porque o Robson havia passado, e eu tenho a dignidade de dizer, não só porque fui absolvido daquela situação de injustiça de 2003, mas eu tinha passado por experiência, me tornei advogado, até de uma certa forma, com experiência. E ele pediu, vamos chamar o Robson. E o Luciano sabe que eu participo de uma célula de religião, e volta e meia encontro o Luciano lá. Ele foi até o meu escritório, dizendo que o Alceu queria falar comigo como advogado, pedi que o Alceu deslocasse até o escritório. O Alceu não pôde, eu atendi aonde o Alceu quis. Fui onde ele estava e ele orientei, dei as primeiras orientações, disse, Alceu, por enquanto você tem que ficar no silêncio. O Alceu me mostrou as imagens que ele tinha do próprio celular dele, tirado por ele próprio, e naquele momento ele fala, essas fotos do Robson me incriminam? Eu falei assim, te incriminam e apaga. Essa foi a minha primeira orientação. E aguarda a intimação da delegacia. A hora que o delegado, o escrivão, a polícia se intimar, você vai me dar uma cópia, eu vou até lá e eu vou observar o que tem contra você, vou programar com o escrivão ou com o delegado para que você se apresente de forma sigilosa, uma vez que você é autoridade pública, e isso aguarda agora. Lhe cobrei R$1.000 de honorários. Naquele momento não havia necessidade de contrato de honorários, não havia necessidade de procuração, porque eu acessei a central de inquéritos, não havia inquéritos em nome do Alceu e nem do nome que ele havia me passado, que é o Fabiano Viana Otelo. Então, eu disse para aguardar, aguarda no momento que você for intimado, aí eu te atenderei e vou te orientar. No dia do falso flagrante, que para mim aquele flagrante
foi um tremendo de uma denunciação caluniosa, usou a autoridade policial. O Alceu não poderia jamais ter feito aquilo, sequer o doutor Laureto, ilustre delegado, não poderia ter acreditado no Alceu, porque 2 dias antes o Alceu já estava indiciado como participante, como acusado e futuro réu num processo das mãos do próprio delegado. Então, no dia 14, o Alceu já sabia que era réu, acusado nesse processo, então ele vai na mesma delegacia em que ele está respondendo um procedimento jurídico criminoso. Ele convence o juiz, usando da boa-fé da autoridade vereador, convence o delegado doutor Laureto, aí no flagrante diz que deu 100 mil, depois muda para trás, diz que não deu mais, mas naquele momento ele diz que deu 100 mil para Robson e Luciano. Depois, aí com isso ele convenceu o delegado que fosse verdade. O delegado então vai junto com ele, prepara, espera, que é um flagrante esperado e é um flagrante preparado, mas principalmente pelo Alceu Bueno. Ora, se eu sou teu advogado, se eu sou advogado do Alceu, ele já tinha dito para mim que precisava de ser em locais diversos do meu escritório para que ele não passasse por suspeito de estar procurando um advogado, né, por algum motivo. Então ele escolhia os lugares. Ele escolheu, foi na casa da minha mãe, ele foi no meu escritório um dia, não desceu do carro, ele foi onde eu estava um dia numa pizzaria, ele me convidou para ir na igreja com ele, eu fui. Então, quer dizer, eu tinha que confiar nele, não esperava nunca. Até deixar bem claro, curioso, chegamos lá no Walmart, no Girafas Café, ele já estava. E quando nós chegamos lá, ele expôs o celular assim para mim e para o Luciano e mostrou uma foto de uma outra imagem de outra pessoa nua e eu falei para ele, meu irmão, chamei ele a atenção, como que você combate o problema que você pode enfrentar? Está aí ainda visualizando esse tipo de imagem que só vai desmontar a sua mente, que vai só te colocar, vai te negativar a sua mente. Para com isso. Você recebeu uma intimação? Não, ainda não. Está tudo bem, tá? Ele conversou mais um pouco com o Luciano, que sempre conversava sobre a revista do Luciano. Dali, ele estava diferente totalmente, como mais nervoso que nos dias anteriores. Seguimos para o estacionamento. Eu estava lá no estacionamento com o veículo. Segui para o veículo. Ele chamou o Luciano para o carro dele. O Luciano foi pela porta passageiro, eu estava mais atrás, enquanto o Luciano entrou, eu segui para onde estava o carro que eu estava. O Alceu entrou pela porta do motorista, chamou, ouvi claramente, entra aqui, Luciano, quero falar um pouquinho mais com você. Luciano foi na porta passageiro, quando eu recebi um policial, botou o revólver em mim, eu achei que era assalto. Não esperava, foi uma surpresa assim, totalmente desagradável. Ele falou, o senhor está preso por extorsão. Eu não vi dinheiro nenhum, nunca vi falar em extorsão pelo Alceu ou por qualquer uma pessoa que ela teria que ser do Luciano, nunca ouvi falar. Então foi uma surpresa muito grande, mas eu consigo entender tudo o que aconteceu. Eu consigo, né? Essa imagem que o vereador Alceu Bueno, ex-vereador, mostrou para o senhor no dia do flagrante, era de outra pessoa se envolvendo com adolescentes também? Era dele, tirado do celular dele, dentro do carro dele e em locais de uso particular para intimidades do próprio celular dele, tirado por ele. Então ele também registrava a prática sexual com as adolescentes. O que ele me disse no primeiro momento que eu estive com ele, que aquelas fotos eram do próprio celular dele. Ele me disse e mostrou. E quando ele lhe procurou, né, nas primeiras conversas, o que ele contava? Ele já deixou claro os detalhes dos encontros? Como naquele momento, como advogado dele, eu não vou poder, por questão de ética, em respeito ao OAB, ao nosso estatuto, algumas coisas não vou poder dizer. Mas ali ele já mostrou a necessidade de ter uma defesa jurídica e técnica de um advogado. Ele já, não vou dizer confessou, porque eu não sou Deus para ninguém confessar nada, mas ele disse e já mostrou para mim o fato em si. Né? E aquilo ali realmente o incriminava como o incriminou. Na sua opinião, qual foi o motivo que levou o ex-vereador Alceu Bueno a armar esse flagrante para efetuar a sua prisão e a do Luciano, em consequência? Eu falo até que o Luciano, ele até não existe na relação.
da extorsão, dessa armação toda. O fator principal é que, desde o início, eu tinha falado pro Alceu não falar isso sequer para a tua assessoria, a assessoria dele. Pior ainda, para algum vereador. Pela experiência política de perseguição que eu já passei, eu disse a ele, você não fala para nenhum vereador. Porque se você falar para algum vereador, ele vai te vender para a mesa vai te excluir. Avisei. E ele foi e abriu o jogo, segundo ele me disse, para o Carlão. O vereador Carlão, então, vai até a mesa e leva ele até a mesa e ele abriu tudo ali. E no dia 13 já tinha um procedimento, mesmo que ainda informal, pela Câmara para averiguar os fatos. No dia 14, tomei conhecimento disso agora, né, depois dos HC, que ele já estava indiciado no dia 14. Então, como pode alguém que já estava indiciado num processo, numa acusação pesada, um crime pesado, ele pega e usa o seu advogado no lugar, porque o seu advogado, mesmo que absolvido, houve envolvimento, né, em um processo, pelo menos de um processo, há 10, 15 anos atrás. Então ele jogou exatamente para que a mídia sugasse a imagem do Robson Martins como boi de piranha, enquanto isso ele ficasse lá como aconteceu. Sequer teve a prisão preventiva decretada. O senhor acredita que isso possa ter sido uma estratégia, inclusive, para desviar a atenção da própria Câmara, já que eles já tinham ciência desse envolvimento dele? Então, uma vez que o Carlão passou a informação à mesa? Aconteceu algo mais grave ainda. Além da Câmara ter ciência, além de ele já ter tido acesso, que ele já tinha conhecimento que ele já era acusado, mais que isso, alguém que tomou conhecimento disso, eu chamo até de uma força oculta, que já me prejudicou em outras ocasiões politicamente, comprou essa ideia e usou tudo isso para tirar 2 vereadores de uma jogada só do ano que vem. Eu fui candidato a deputado estadual ano passado, pelo PT, e fui o primeiro mais votado. Nós não fizemos nenhum deputado, então eu não fui eleito deputado. Então a chance toda ficou pronta para o ano que vem. Segundo informações de empresa e pesquisa, já estava realmente com grande possibilidade de ser eleito vereador. Esse grupo, então, abraçou a ideia e agora a chance de pegar o Robson politicamente. Então foi outra injustiça política. Foi injustiça política comigo. Eu não tenho padrinho político, não sou de classe abastada financeiramente, nunca tive nenhum grupo grande, aí seja lícito ou ilícito, a meu favor. Toda a vida que eu só tive a minha comunidade, a rancha, minha família e meus amigos. Então, por conta disso, é que tudo isso aconteceu. Eu fui vendido para esse grupo. Aproveitaram a oportunidade que eu estava advogando e uma mente criminosa fez jogar o Robson como boi de piranha, até para encobrir pessoas que já foram apresentadas e outros que talvez tomaram conhecimento, mas que não apareceu. Você acredita que esse grupo possa ter orientado o ex-vereador Alceu Bueno a colocá-lo, então, como... Certeza, porque até aquele momento em que eu conversava com o Bueno, até o dia 13, 14, a manifestação dele era de respeito. Eu orientava, ele não recebia intimação, mas de repente ele arma um flagrante daquele, era fácil armar um flagrante armado daquele. Ora, se a tua empresa te chama para trabalhar e falar, você não precisa vir aqui na emissora, pode ir direto lá onde vai ter que fazer uma entrevista, não tem que ir. O advogado tem que ir no IML, o advogado tem que ir na delegacia, o advogado às vezes tem que ir na casa do cliente, tem que ir no local do crime. O advogado faz muitas coisas a favor do cliente e é uma relação de confiança, de ética. Então eu fui lá no Walmart porque ele chamou para ir. Não foi eu que marquei nenhum dos encontros com ele. Então ele foi um grande traidor. Com todo respeito, que Deus o abençoe, que a justiça o julgue. Está debaixo do meu joelho já toda essa situação, mas eu fui traído pelo Alceu Bueno e por quem ele me vendeu. Para quem ele me vendeu. Houve uma traição grande, uma traição política. O senhor acredita que tenha mais de um partido, grupos políticos envolvidos nisso, que estão na Câmara atualmente? Eu não quero apontar nenhum partido. Eu acho que tem
um grupo de interesse muito grande e não deixar o Robson, filho de uma copeira na Assembleia Legislativa, foi garçom, fez 2 faculdades, passou na prova da ordem, ama as pessoas, ser um político. Que quando foi vereador, ao receber 19 e poucos mil, quase 20 mil reais, do primeiro salário em fevereiro de 2001, devolvi 14 mil, todos os outros vereadores tiveram que devolver, porque o salário legalmente era só 7.500, a imprensa toda sabe disso, basta olhar as notícias de fevereiro de 2001 que vai ver o grande feito que eu fiz. Depois daquilo lá, nunca mais tive sossego. Então tem coisas assim que aconteceram, que infelizmente o meu voto é do povo da classe média baixa. Não tem intelectualidade suficiente para interpretar. O que será que está acontecendo? A cada 2 anos é uma paulada contra o Robson. Eu fico perguntando para Deus. Então, olha, até não falei ali na coletiva, mas quero falar para vocês. Não penso mais como político. Não sei se candidato mais. Deus realmente, se quiser que eu seja, se tiver no propósito de Deus, eu também não vou contra Deus. Mas eu vou conversar muito com Deus sobre política. Tudo que eu estou passando, a cada 10 anos uma paulada pesada, a cada 2 anos uma paulada pequena. Até certo dia que eu acertar na Mega Sena, vão lembrar de assuntos que eu fui absolvido. Em relação ao Luciano, como é que foi o primeiro contato de vocês? O que o Luciano conversou com o senhor, intermediando a princípio, né, esse encontro com o ex-vereador Alceu Bueno? O senhor já conhecia o Luciano, não? Conhecia. Eu sou campograndense, eu conheço muita gente, eu conheço de nome, outros de distância, mas o Luciano, eu conheci o Luciano de uma célula. A célula é um grupo de religioso, de religião. Volte meu encontro com ele lá, sabia da revista dele, uma revista muito bonita, muito bem feita, então eu tinha esse relacionamento com ele, assim, não de muita intimidade como não tem. Né? E ele então foi primeiramente, antes de eu entrar como advogado Alceu teve procurando uma outra advogada. E ele foi justamente com o Luciano. Então nesse primeiro momento, quando o Luciano chega até mim falando, o Alceu precisa falar com você como advogado, quem me falou foi o Luciano. Cheguei no Alceu e falou, Robson, desculpa, eu falei, então vem no escritório, né? Ele falou, não é para ir, porque o Alceu quer sigilo, o assunto é sigiloso. Fui até o encontro onde ele quis. Em algum momento o senhor desconfiou do envolvimento do Luciano com todo esse esquema de exploração sexual? Nunca vi, nunca. Não. Eu até falo que, no meu entendimento como advogado, do que eu já vi até agora, não vi aí os processos, as provas que tem, mas do que eu já vi, não, no meu entendimento, estou te falando só para ti, não acredito em rede, não acredito que possa ter esse crime todo. O que hoje eu faço uma avaliação, eu com certeza no final, se houver justiça clara, cristalina, como eu acredito na justiça, e há de haver, no final vão ver que não passaram de elementos, pessoas que têm um defeito de ter esse vício, de se relacionar com relações extraconjugais, porque pelo que vocês são casados, e que tiveram relações com as garotas de forma esporádica. Eu não acredito em rede. Então, a minha visão do Luciano, quando ele me chega e falou, Alceu quer falar com você como advogado, eu até no primeiro momento acreditei que ele estivesse assessorando o Alceu. E na primeira reunião ele também estava muito próximo do Alceu colocando nele uma grande confiança. Então eu não vi em nenhum momento crime no Luciano. Nunca vi o Luciano nem falar de extorsão com o Alceu, nem com ninguém, e nem pôr a mão em dinheiro, nem mesmo no dia do tal do falso flagrante. O Alceu, então, nunca conversou com o senhor e demonstrou, por exemplo, alguma preocupação em ser extorquido pelo Luciano? Não houve nada disso? Nunca, nenhum momento. Nem do Luciano, nem do Fabiano, nem de ninguém. Com relação a esse assunto, essa palavra extorsão, numa das reuniões que eu fiz com ele, ele desabafou para mim que ele estava sendo extorquido por um fiscal de renda, que ele recebeu uma notificação na empresa e que ele negociou com o fiscal de renda um valor e sobre essa extorsão ele disse. A empresa do senhor fala é o depósito de material de construção. A empresa dele, Uhum. E isso ele disse bem no início, mas o restante... O senhor chegou a ter contato, conheceu o Fabiano? Não, nunca vi. Fabiano, a única coisa é o nome dele, que o Alceu me deu para verificar
se já existia na central de inquérito algum inquérito no nome do Fabiano. E até o dia do flagrante eu não tinha visto ainda, porque no dia 14, 2 dias antes, é que ele havia sido decretada a prisão preventiva dele. Quando o Alceu procurou os seus serviços e, enfim, explicou o que ele precisava e qual era a apreensão dele, ele chegou a citar, por exemplo, se ele sabia de outras pessoas envolvidas, algo em relação a essa lista que o Fabiano diz ter com mais pessoas, até autoridades envolvidas também? O Alceu, eu até penso que a consciência dele pesou tanto que quase que do outro lado da balança extrapolou a psicopatia dele. Então ele falou muita coisa, muitos nomes, muitos não, mas alguns nomes sim. Ocorre que, daquela ocasião que eu estava lá, eu era advogado dele ouvindo. Então eu lhe peço, com todo respeito, me reservo a não dizer nem os nomes, nada do que ele disse, para efeito de Estatuto da OAB e Código de Ética como advogado. Mas perante a autoridade judiciária, para o juiz, algumas coisas a mais, com certeza, eu terei de informar. Mas então o Alceu tinha conhecimento de outras pessoas envolvidas? Eu penso que em grupo não, mas foram acontecendo coisas, fatos ligados às mesmas vítimas, e isso ele foi tomando conhecimento. E essas pessoas são autoridades de Campo Grande, do estado, empresários, políticos, a gente pode traçar esse perfil ou existem, ou não? São cidadãos da cidade. Mas que ocupam cargos públicos? Aí eu já não posso dizer, porque realmente aí excede o limite da minha reserva. E em relação ao período que o senhor passou na prisão, o senhor já comentou alguns detalhes, mas no geral, como foi o tratamento que o senhor recebeu nesses 44 dias? Foi triste, foi ruim. Eu sofri uma ameaça no primeiro dia em que amanheci por 2 pessoas que vieram até a cela, que também dei os nomes ao juiz, e depois soube que eram policiais, mas não da carceragem lá da DERF, soube que eram policiais, que não podiam estar ali, e ele disse o nome de uma senhora, uma dona, disse o primeiro e o segundo nome dela, e que essa senhora mandou ele verificar se eu estava preso, e disse isso a mim em tom de ameaça. Isso realmente, desde o início, me abalou muito. Meu escritório recebeu a visita de uma pessoa, segundo o meu sócio, doutor Antônio Guimarães, uma outra ficou à distância. A pessoa foi lá e ameaçou o meu escritório. Passei, na prisão, eu passei uma tristeza profunda, porque não tinha uma lâmpada, a privada era diretamente na privada da sala, onde eu estava para a privada, almoçava ali, usando colher da própria tampa da marmita, e enfrentei, graças a Deus, e tive ali um grande encontro com Deus. Ameaça que fizeram ao seu sócio, qual foi o teor dessa ameaça? O teor foi assim: a pessoa chegou no escritório, depois que eu estava preso, procurou pelo Robson. O doutor Antônio é um senhor muito conservador, disse: o Robson está viajando. Ele falou: o Robson não está aqui? Ele disse ao senhor que o Robson está viajando. Ele falou: não, o senhor está mentindo. Ele disse: não, eu não estou mentindo. Ele falou: o senhor está mentindo porque o Robson está preso. Ele falou: olha, eu não sei, não sou advogado do Robson aqui, eu sou sócio dele e ele não está aqui. Se o senhor sabe que ele está preso, por que o senhor está perguntando? Aí a pessoa disse: olha, nós pegamos ele em 2003 e agora nós pegamos ele novamente. E o senhor fica esperto que eu posso dar uma rajada de metralhadora aqui nesse escritório. Ele realmente está abalado. Eu tomei conhecimento disso hoje, pela manhã, quando reuni o meu escritório, e estou aí discutindo com os nossos advogados, para ver que posição vamos tomar. O senhor tem conhecimento de nomes, de quem seriam essas pessoas que já tentaram prejudicá-lo anteriormente e agora, mais uma vez, podem estar por trás de toda essa armação? Eu tenho certeza que é o mesmo grupo que sempre me acompanhou contrariamente, né? Sempre foi oposição política, que eu não sei, nunca fiz nada
Eu imagino que eu nunca fiz nada que denigrisse eles, nunca me envolvi, nunca atrapalhei, nunca falei mal, nunca ataquei. Simplesmente eu existo numa comunidade que eu amo, onde eu sempre tenho meus votos. Meus votos são votos da minha comunidade, portanto não tem custo. É pelos 26 anos que moro lá, nunca comprei voto, minha família luta por mim na política, há um esforço de parte da comunidade. Então, toda vez que eu me acendo politicamente, como essa pesquisa que me daria a possibilidade de ser eleito o ano que vem vereador, essa chance estava forte. Então, isso foi aproveitado para que eu fosse destruído agora politicamente, como eu estou me sentindo. Eu imagino que hoje, se eu ser candidato, eu não consigo me eleger. Quais são os seus planos daqui para frente agora? Graças a Deus, há uma esperança muito grande em mim. Eu tenho conversado com a minha família para seguir exatamente a palavra de Deus. Entregar toda essa situação para Deus, lutar para continuar advogando, proteger e educar meus filhos, meus netos, continuar amando as pessoas, perdoando todos aqueles que já fizeram isso comigo outras vezes e que fizeram agora. Perdoar não é o que eu fazer, eu tenho que perdoar e simplesmente perdoar. Se Deus colocar em mim que eu tenho que ser candidato ano que vem, futuramente, quando Deus me permitisse entender, eu sairei. Do contrário, até a política não é mais a minha prioridade. Minha prioridade é Deus, entrego na mão de Deus todos os meus amigos e meus inimigos, e toda a minha vida, e toda a minha família. Não há o que eu fazer. Basicamente é isso. E o senhor, se pudesse encontrar pessoalmente, dizer alguma coisa ao ex-vereador Alceu Bueno, o que o senhor diria a ele nesse momento? Alceu Bueno, para mim, nesse episódio da extorsão, é um grande traidor. Mas, como eu sou filho de Deus, e ele, acredito que seja também, segundo a palavra, temos que amar os amigos e até os inimigos, eu tenho que perdoar. O que eu vou fazer? Se a pessoa não se controlou, não teve força psíquica suficiente para enfrentar o próprio problema que ele próprio causou para ele, para a família, seja para quem for, e para mim, ele tem que ser, por mim, perdoado. E a justiça julgará o processo. E Deus fará o acabamento disso tudo, porque essa é a realidade dessa vida.